Não. Então vou tirar a máscara. Tirar a máscara. Embolou tudo aqui. Tirar a máscara para ficar melhor, né? A percepção, né? Mas aqui a gente está bem distante um dos outros. Até vou gritar aqui. Brincadeira à parte. Mas como que você chega nessa sexta? Como cada um de nós estamos chegando nessa sexta-feira? Cansados, alegres, sorridentes, exaustos? Tudo um pouco? Com fome? Dá um amém aí, irmão, irmã. Quem está com fome? Levantaram aí até a mão aí. Mas a gente chega, né? Sexta-feira é sempre, vou dizer, final de uma semana, né? E às vezes chega com bastante coisa na cabeça. Então vamos dar uma esvaziada, vamos dar uma tranquilizada. Vamos fechar os olhos novamente, vamos ter um momento de agradecimento. Acho que a gente, por mais que tenha momentos complicados como estamos passando por pandemia, a gente sempre tem motivos para agradecer. Então, vamos agradecer. Pai, obrigado, porque mesmo diante de desafios, de dificuldades, o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor está no centro de todas as coisas, por isso nós queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer por essa semana, agradecer por esse dia, agradecer por esse momento que estamos aqui, podendo compartilhar a Tua Palavra, e que nós apenas te pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós, ó Pai. Nós te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, assim, vamos dar continuidade no nosso tema, o que nos paralisa. Na semana passada a gente falou bastante sobre medo, sobre ansiedade, e nesse dia a gente vai falar sobre identidade. Pode falar assim, mas por que a gente vai falar sobre identidade, né? Se a gente pensar naquilo que a gente conversou na semana passada, onde a gente falou sobre ansiedade, fez o link, né, de necessidade de propósito, a pergunta que fica, né, porque a gente não mergulhou tanto na questão do propósito, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre o propósito, mas hoje a gente vai falar mais sobre o propósito. E a pergunta que eu falo já de início de tudo, qual que é o nosso propósito, né? A gente falou um pouquinho, que é adorar a Deus. Mas adorar a Deus parece que pode ser muito vago, né? E nós jovens, eu vou me considerar jovem, né? Nós queremos respostas e fundamentos, né? Para muitas perguntas que são feitas, né? E adorar a Deus é profundo, né? E a gente precisa mergulhar nisso. O que é adorar a Deus? O que é colocar a nossa vida perante Deus? Mas o que eu e você somos diante de Deus, né? O que é adorar a Deus? Por que eu vou adorar a Deus, né? Daí vem a palavra que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho hoje, e é importante a gente sempre estar em foco, que é a identidade. Que é sabermos quem somos, por que somos e para que nós adoramos a Deus. Então, a gente tem que entender isso, porque senão tudo é muito vazio, é muito vago, e a gente não sabe por que a gente está adorando a Deus, mas a gente tem que entender qual é o propósito da adoração a Deus, quem nós somos diante de Deus, por que somos isso diante de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar na palavra de Deus todas essas respostas de todas essas perguntas. Porque quando nós não sabemos quem somos, para onde vamos, qual é o nosso papel do reino de Deus, nós ficaremos paralisados. Então, eu vou repetir porque isso é importante, que é a palavra-chave aqui. Se nós não sabemos quem somos, para onde nós vamos, qual é o nosso papel no reino de Deus, nós ficamos paralisados. É um vazio, a gente não sabe qual é a importância de nós estarmos em adoração a Deus, qual é a importância de estarmos na igreja, qual é a importância de estarmos nesse momento de comunhão, e isso nos paralisa. Nos paralisa por quê? Porque nós não nos aprofundamos no conhecimento em Deus, nós não nos aprofundamos em muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida.
Daí trazemos alguns pontos que são sempre levantados, né? Sempre. Qual é o sentido da vida? Por que e para que estou na igreja? E muitas pessoas, né? E vou dizer que pode ser isso uma das perguntas para nós hoje, que nós não sabemos a resposta ou temos dúvida. Então, assim, acho que primeiro, para que a gente possa responder todas essas preocupações, todas essas dúvidas que nós temos, primeiro ponto, precisamos saber qual é a nossa identidade diante de Deus. E quero que a gente possa ler primeiro capítulo 1 de Efésios, versículo 5, que já encontraremos respostas diante daquilo que pode nos paralisar quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 5, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, é um pouquinho diferente, tá? Vai dizer o seguinte: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então aqui, primeira coisa que precisamos ter na nossa vida, todos os dias, precisamos lembrar, quando nós acordamos, quando nós vamos dormir, quando nós vamos comer alguma coisa, quando nós fazemos as coisas mais simples e as mais complexas que temos no nosso dia. Tudo, nós somos filhos de Deus, nós somos filhas de Deus. E isso que é importante para a nossa vida, porque nós sabemos a partir disso, dessa afirmação, que somos filhos de Deus, a nossa identidade diante de Deus. Outro versículo que vai nos dar esse esclarecimento sobre a nossa identidade, que é João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Vai falar o seguinte: Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos que creram nele, creram em Deus, e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos que creram em Jesus, né, em Cristo, deu-se o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Não temos que ter dúvida em relação a isso. Nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo, em sua salvação, no seu sacrifício que foi feito na cruz. Nós adoramos a Ele, nós sabemos que o sentido da nossa vida vem dEle. Então nós somos filhos e filhas de Deus. Mas nós somos filhos iguais? Acho que, olhando cada um de vocês, a gente já nota por características físicas que nós não somos iguais, né? Tenho aqui, por exemplo, brinco sempre, eu tenho uma orelha maior que muita gente. Outras pessoas têm outras características. Nós somos um Brasil com diferentes raças e diferentes etnias, isso é lindo, é maravilhoso, que a gente vê pessoas diferentes, mas é mais do que característica. Quando nós mergulhamos um pouco nesse assunto, a gente vai ver muitas características diferentes em comportamentos. Isso é legal pra caramba, porque a gente vai ver que cada um é diferente, né? E eu estava conversando com a equipe hoje, né, onde eu trabalho, sobre essas diferenças, né? E cada um tentando se encaixar em alguns tópicos que eu vou até falar aqui. Eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, e cada um vai falando. E é legal a percepção não só sua, mas como a percepção da pessoa em relação a você. Porque às vezes você acha que você é de um jeito e a outra pessoa fala, mas você é assim não, você é de outro jeito. E isso é legal também, porque às vezes a nossa percepção não é a mesma das pessoas, né? E aí a gente precisa entender um pouco isso. E é isso que eu quero conversar. E é um tema, vamos dizer assim, engraçado, mas é um tema bem interessante. Porque quando nós sabemos como é a nossa identidade, quais são as nossas características, como que nós somos diferentes um do outro, a gente prossegue. A gente consegue dar passos maiores, dar passos na nossa vida, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, tem uma pesquisa, que é uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos, uma universidade Yale, que eles têm um polo lá muito interessante em relação a questões de inteligência emocional, de comportamento, e é um estudo feito por Mark
Brackett, depois eu posso passar um nome, vocês podem depois consultar isso, que ele faz uma pesquisa sobre inteligência emocional. Olha, e esse é um tema, gente, eu vou falar para vocês, esse é um tema que tem que trazer para a igreja, porque está se falando muito nas organizações, nas empresas, em todas as coisas que eu participo de reuniões, assim, é comportamento, é inteligência emocional, é características emocionais, formação de equipe, mudança, comportamentos adaptativos, porque assim, as empresas começaram a ver que não basta a pessoa que está trabalhando ali ter conhecimento técnico, ela precisa também ter conhecimentos na parte de liderança, de comportamento, para que ela possa desempenhar cada vez mais um trabalho ali dentro da empresa. E é interessante, e quando a gente traz isso, vamos dizer, para o reino de Deus, faz todo sentido. E é lindo, é maravilhoso. Eu vou ficar preocupado aqui com o horário, porque eu vou ter que às vezes me acelerar, ou se a gente não terminar hoje, a gente termina no outro dia aí. Então assim, o que essa pesquisa fala? Eles elencaram 9 características, mas eles conseguiram resumir em 3 características específicas. E aí eu vou falar. As 3 características que eles resumiram, foram de um ser humano que é emocional, racional e visceral. Visceral é muito ligado à ação, a agir. Eu vou explicar melhor, isso vai ficar bem claro. Então eles pegaram esses 3 características, emocional, racional e visceral. Vocês já começam a tentar aí fazer um link de que características são mais latentes no seu dia a dia, nas características que você tem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, diante de cada característica, que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. O emocional, ele faz a seguinte pergunta: como isso me afeta? O emocional, ele sempre traz as coisas e pensando assim, mas como isso pode me afetar? O racional, ele já fala o seguinte: o que isso significa? Para tentar essas explicações das coisas, para buscar explicações das coisas. E o visceral é o seguinte: o que eu tenho que fazer? É ação, é agir. Então o emocional, o que isso me afeta? O racional, o que isso significa? E o visceral, o que eu tenho que fazer? E assim, eu vou dar um exemplo aqui. E é um exemplo que pode acontecer, que aconteceu comigo no ano passado, com o falecimento da minha avó, e isso acontece na nossa vida, que é o seguinte: se acontece um falecimento na sua família, e te ligo, a característica dessas 3 pessoas, elas vão ficar um pouco latentes. Eu vou tentar exemplificar isso. A pessoa liga para você e você é extremamente emotivo, emocional. Você vai desligar o telefone depois desse comunicado e vai começar a pensar os momentos que você passou com a pessoa. Talvez você vai chegar e vai procurar uma foto e vai começar a olhar a foto e vai tentar, vai começar a lembrar dos momentos. Às vezes você recebeu um presente dessa pessoa, você vai pegar o presente e vai, sabe, a pessoa emocional que tem essa característica latente, ela vai começar a fazer todo um percurso de tudo que aconteceu de relacionamento com aquela pessoa. O racional, quando ele recebe essa notícia, vamos dizer, de uma morte, que a gente está exemplificando aqui, ele desliga o telefone e começa a pensar: nossa, como que a vida é breve, né? Como que a vida, em um segundo, acaba? O que é a morte, né? O que isso representa? Ele vai começar a tentar achar explicações da coisa que está acontecendo. E esse estudo aqui, essas perguntas que eu estou fazendo, eu tiro lá do Tizoscope, que teve na semana passada, que trouxe esse tema aqui de forma brilhante. Muita coisa que eu vou dizer aqui está lá, e depois até passo o link para vocês também verem. E o visceral, ele vai falar o seguinte, depois da notícia dessa morte, ele vai falar assim, e ele vai nem desligar o telefone, ele já vai perguntar: o que precisa fazer? Está precisando de alguma coisa? Precisa alguma coisa, fazer contato com o cemitério, com os documentos, etc. E é a pessoa que quer agir, quer fazer. Então, assim, cada um de nós temos essas características. Eu fazendo assim um estudo do William, pensando assim, a gente até passa por mudanças na nossa vida.
né? Talvez lá há 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu era muito mais emotivo, muito mais emocional. Hoje, talvez eu estou migrando mais para ser uma pessoa mais visceral. Isso acontece, isso são também, acho que, momentos que acontecem na nossa vida e a gente precisa talvez até se adaptar às circunstâncias e à necessidade que a gente precisa ser. Mas a gente carrega talvez essas 3 características de forma mais latente. E a gente consegue identificar isso na nossa vida. Se vocês quiserem falar, falem, por favor. Mas o que está certo, né, nessas características? Tem algum certo aqui, algum errado? Não, todos estão certos. Todos estão certos. E isso que é lindo, que é maravilhoso. Porque diante das características diferentes, diante de cada um com essa diferenciação, a gente encontra unidade. A gente encontra cada um se completando diante dessas características. E aí Deus faz cada um de nós diferente, para que a gente possa formar um corpo. Isso é lindo, né? É importante compreender isso, né? Que às vezes a gente olha essas diferenças e torna ela um muro. Então, por exemplo, muito da nossa história, vou dar máscara para tentar entender melhor, muito da nossa história, até no processo do cristianismo, se deu por essas diferenças, né? As brigas e a diferença de perspectiva, a diferença de ideias e entender isso é salutar, né? É importantíssimo. E o que você trouxe é fundamental, porque isso paralisa muitas coisas, quando nós não entendemos isso. E se a gente olha toda a criação de Deus, né? Deus nos fez diferente. Isso é fato. Eu penso diferente da Flávia, que é minha esposa. E eu preciso entender o que ela pensa e compreender. E ela também sabe que eu sou diferente dela. Mas assim, em ambiente de igreja, a gente tem N famílias, N pessoas, com diferentes características. Mas isso é lindo porque Deus fez-nos diferentes para que você e eu, todos nós, não podemos achar que somos independentes um do outro. Mas nós dependemos um dos outros. Isso é fato. Nós precisamos entender isso. Porque se a gente não entende, vem a arrogância. Vem achar que eu estou certo, você está errado, eu tenho a verdade absoluta, você não pode falar porque não concordo. E a gente encontra, por exemplo, trazendo para o que está acontecendo no nosso país, um país extremamente polarizado. E eu não vou entrar aqui no aspecto se é errado ou verdade. Não. A única coisa que eu falo aqui é um batendo na panela e o outro xingando o que está batendo na panela. E os dois estão entrando em algum acordo. Não há equilíbrio nisso. Eu posso pensar diferente do outro, mas tem que ter a compreensão. Todos nós somos diferentes. Precisa ter um equilíbrio. Eu não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade. Então isso precisa estar entendido, porque senão vem o quê? Arrogância. É o que mais a gente vê, não só lá fora, mas até dentro da igreja. Isso é legal porque você vê isso acontecendo. As características das igrejas e doutrinas são diferentes, as igrejas são diferentes, mas elas, se entendesse isso, se completariam. Mas vamos dar sequência aqui. E aí o que é interessante, se você pega esses 3 características, emocional, racional e visceral, vamos tentar entender à luz da palavra isso. Então vamos ler Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 11. Efésios, capítulo 4,
Eu estou tentando aqui abrir aqui. Efésios capítulo 4. Deu ruim aqui no meu celular. Foi. Só um minutinho. Então, Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 11. Novamente eu vou falar que está na versão diferente, tá? A unidade do corpo. Então diz o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados no vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Versículo 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Olha o versículo 11, muito importante. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para os pastores e mestres. Até aí, depois a gente lê o restante. Então, se a gente pega o versículo 11, esses cinco ministérios, ele é o exemplo clássico. Se a gente pega e analisa o mundo, ele é exatamente o arquétipo da humanidade. Porque se você pega apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, eu queria até ter um quadro aqui para colocar isso, mas como a gente não tem, vamos tentar imaginar aqui. Como vocês são bem criativos, vocês vão imaginar comigo. Então, assim, se a gente pega, né, o círculo e separa exatamente nessas 5 características: apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, como se a gente formasse aqui uma mesa, um círculo, uma mesa com esses cinco ministérios. O apóstolo, ele é característico por causa da visão. Ele dá a visão. E tem muita distorção hoje, né, em relação a esse título de apóstolo. Mas o apóstolo é aquele que dá a visão. Qual que é o propósito disso tudo? É aquele que vai fazer essa pergunta: qual é o propósito disso tudo? Qual é a visão disso? Os profetas, eles estão a características de alinhamento. É alinhar exatamente qual é essa visão com a vontade de Deus. Então, olha, você tem o apóstolo que dá a visão, mas você vem o profeta que tem um alinhamento, se isso é da vontade, se é do propósito de Deus. E aí vem os pastores, né? E a gente tem claro isso, né? Porque a gente convive, né, de dia a dia. Eles cuidam o quê? Das demandas internas, aquilo que está na igreja. O que está acontecendo na igreja? O que a gente precisa fazer na igreja? Quais são as demandas? Qual é o cuidado que precisa ter aqui na igreja? Chega os mestres, que são o quê? As pessoas que estão ali para orientar, capacitar, ensinar, para que a gente não possa desviar da doutrina, a gente possa conhecer a doutrina, a teologia que está sendo pregada, o que a Bíblia está falando disso. Então você tem ali os apóstolos com a visão, o alinhamento, os pastores cuidando e os mestres ensinando a doutrina, capacitando as pessoas para que elas possam entender e mergulhar mais na palavra de Deus. E vem os evangelistas, que é o quê? São as demandas externas, né? O que está necessitando, o que precisa,
quais são as demandas, o que a gente precisa fazer, como vamos expandir o reino de Deus, vem os evangelistas. E assim, a característica, se você pega desses cinco pontos, é a característica da humanidade. Se você leva por exemplo, para o mercado de trabalho, você tem aqui vendedores, tem aqui os próprios professores, tem aqueles que estão envolvidos em marketing, e cada um aqui vão ter características em cima daquilo que Jesus falou lá, que Paulo falou lá. E tem essas características dos 5 ministérios. Isso é interessante, porque eu consigo pegar isso aqui e trazer para a minha realidade no meu trabalho. Que cada um tem uma característica. É aquele que, olha, os valores da empresa são esses, é a visão. A visão da empresa é essa. Olha, qual que é o alinhamento que a gente precisa ter em relação às demandas que a gente tem na área em relação à visão. Então, olha, tem alguma coisa fora aqui que precisa, a questão de auditoria, compliance, está tudo dentro das normas, está tudo dentro da lei, isso aqui a gente está respeitando. Quais são, aí vem os pastores, quais que estão cuidado em relação ali, quais são as demandas internas, o que a gente precisa entregar, o que a gente precisa cuidar, trazendo para esse mundo corporativo, tá? E as pessoas que ensinam, eu tenho pessoas com características de ensino dentro de uma equipe, que tem mais paciência, que senta ali, que é mais, vamos dizer assim, mais detalhista, que se aprofunda mais nas coisas, né? Porque o mestre precisa se aprofundar, né? Não basta ele vai, não, deixa eu ler isso aqui no livro, deixa eu ver o que está falando, deixa eu ver o que a Bíblia está falando, né? Qual que é a teologia disso, qual é a doutrina, eu vou fazer um link aqui com esse outro livro, etc. Então você tem essas pessoas com essas características que é muito bonito, né? Características de ensino dos professores. E os evangelistas que fazem as demandas externas. Eu pego isso aqui no meu trabalho e vejo assim, não, tem uns que estão pensando mais o que está acontecendo no mercado, o que o mercado está dizendo, o que o setor que a gente trabalha está dizendo, quais são as demandas em relação a isso. E isso é maravilhoso, porque cada um tem características diferentes. A gente pode até passear, né, por mais que uma característica, mas é sempre latente uma característica. É sempre latente, porque cada um de nós, Deus tem planos e tem colocado características e tem colocado desafios nas nossas mãos. Todo mundo aqui tem sim um porquê. Nós não estamos a passeio nesse mundo. Nós não estamos, eu não sei o que eu faço, Deus ele tem colocado habilidades nas suas mãos. Deus tem colocado talentos nas suas mãos. Deus quer aperfeiçoar isso, porque às vezes assim, a gente começa a orar e Deus começa a direcionar a nossa vida. Mas a gente às vezes fala assim, mas Deus, eu não sou capaz, né? Eu não sou capaz de fazer isso. Olha, se a gente entende que Deus está colocando em nossas mãos, Ele vai capacitar. E a partir disso, dessas características, o porquê, qual é o nosso papel no reino de Deus, nós não ficamos paralisados. Nós sabemos porquê do nosso chamado. Nós sabemos porquê estamos aqui. Nós sabemos porquê da nossa identidade. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E aí, sim, as coisas vão fluindo na nossa vida. É lógico que dúvidas vão vir, barreiras vão vir, às vezes desânimo vão vir, mas quando a gente sabe o nosso chamado, por que nós estamos aqui, olha, a gente até acorda diferente. A gente acorda diferente. É isso que eu falo às vezes assim, para as pessoas que trabalham. Assim, você gosta de trabalhar aqui? Você sabe por que você trabalha aqui? Você sabe qual que é o teu papel na empresa? Você sabe qual é o valor que você está trazendo? Qual é a diferença que você está trazendo para as pessoas? E olha que maravilhoso quando a gente traz isso à luz do reino de Deus, da palavra de Deus, que é na igreja, que é construir esse reino de Deus. Qual é o seu papel no reino de Deus? O que você tem feito para as pessoas? Você tem evangelizado? Qual é a visão que você tem dado para a igreja? Você tem cuidado das pessoas? Você tem ensinado as pessoas? Você está se preocupando com o que está acontecendo lá fora? Olha, essa pandemia vai mudar, essa pandemia vai fazer com que a gente tenha que mudar a forma de ser, de cultuar aqui, de talvez transmitir o culto dessa forma. O evangelismo, a missão vai mudar em relação à pandemia. Mas é fato que a palavra de Deus não muda.
Mas Deus, ele já colocou esses talentos, essas características diferentes, porque ele sabe que a partir da criação dele, que é talento, que é feito pelas mãos dele, tem criatividade e sabe que pode se adaptar a qualquer circunstância na vida. Deus nos fez com inteligência, Deus nos fez com capacidade. A gente precisa abraçar isso, colocar isso no nosso dia a dia e falar assim, de fato eu sou filho de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Eu não estou aqui em vão, eu sei porque eu estou ali, por exemplo, na Catedral do Catete, eu sei porque eu moro aqui, eu sei porque eu trabalho aqui. Deus tem um propósito em relação a isso. Porque quando a gente tem dúvida, pode a gente ter dúvida, mas quando a gente paralisa e só fica com dúvida, a gente paralisa. A gente não dá passo, não se aprofunda. E isso a gente precisa ter claro. Primeiro, somos todos diferentes. Somos mais emotivos, racionais, viscerais. Mas tudo isso, dentro dessa mesa, desses 5 ministérios, eles se completam. Eles vão se completar. E aí, o que é interessante, se a gente pensar nesses 5 ministérios e nessa mesa, né? E nessa divisão, então bota suas mentes criativas aí para pensar. Imagina como se fosse um pedaço de pizza. Eu não vou falar pizza, né? Porque todo mundo está com fome aqui. Mas pensa num grande círculo. Vamos pensar numa mesa, que a gente está numa mesa. E nessa mesa existem essas 5 características. Pessoas com essas 5 pessoas diferentes e cada um tem suas características e a gente se completa com essas 5 características. E aí você coloca um ponto no meio nessa mesa. O ponto no meio é exatamente a decisão. Então, existem líderes que vão facilitar para que essa mesa aconteça. Aí líder vai facilitar para que essa mesa possa acontecer. E a diferença é que a decisão acontece ali no meio, porque a decisão é tomada por todos. Essa é a diferença, porque a gente tem muito na cabeça, né? Caiu a câmera, quem está aí voando, desculpa. Deu um 360 aqui. Acho que agora vai. Aí. Então a gente tem muito na cabeça aquele modelo antigo de liderança, que era um triângulo. O líder lá em cima e as decisões são tomadas de cima para baixo. E a pessoa que está lá embaixo não consegue nem, eu penso um pouquinho diferente. Não, eu sou líder, eu sou o dono, eu que penso, eu que sou certo. Mas esse tipo de característica, esse tipo de liderança, cada vez mais está escasso. Isso precisa trazer a luz também para a igreja. Por quê? A liderança em si, ela facilita a construção da mesa. É isso que a palavra de Deus ensina. Porque eu não sou o dono da verdade. Mas uma vez que eu facilito essa mesa acontecer, com diferentes pessoas nessa mesa, com diferentes características, diferentes pensamentos, nós vamos construir a melhor decisão possível. E essa decisão, ela vai sair através de uma decisão de todos, no meio de todos. E o líder, ele facilita para que essa decisão aconteça. É um papel diferente. Os líderes precisam entender. Então, assim, se Deus ele tem chamado você para uma liderança, para você influenciar as outras pessoas, pense, você não tem a decisão certa. Você não tem a verdade absoluta. A decisão certa, ela é construída a partir de um grupo. É difícil? É muito difícil. Mas uma vez que você coloca isso como cultura, né, como característica, você começa também a influenciar as pessoas a saberem que elas são importantes também na tomada de decisão. E uma vez que elas tomam a decisão em conjunto, elas também engajam. O engajamento é muito mais, mais simples, é mais fácil para que essas pessoas possam se engajar em cima daquela decisão. Então, esse tipo de característica de líder, onde toma a decisão de cima para baixo, isso tem que terminar, isso tem que acabar. Porque o líder, ele precisa tomar decisões sabendo que existem pessoas diferentes e essa decisão precisa estar em conjunto. É lógico que tem assuntos, e isso também é uma característica, que um líder ele vai tomar a decisão, mas ele tem que tomar essa decisão compreendendo essas características diferentes. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas
uma decisão por si só, ela é quase um fracasso. Mas uma decisão que é dada, sabendo que as pessoas têm características diferentes, ela vai levar a um aprofundamento e uma decisão correta. Então, se a gente pega essa mesa que a gente está falando, cada um se completa. E cada um vai trazer uma informação para a mesa, cada um vai trazer uma característica diferente para a mesa. Logo, se eu estou paralisado, sem dar sequência, talvez, em projetos, em decisões na minha vida, pergunte. Faça algumas perguntas para você mesmo. Como tem sido, se você é chamado para liderança, como tem sido o meu exercício de liderança? Dentro da igreja ou fora da igreja? Como eu tenho influenciado as pessoas? Qual que é o meu propósito? Por que eu fui chamado? Diante do propósito de Deus, quem eu sou nesse reino de Deus? Qual é o meu papel no reino? Quem eu sou também nesses 5 ministérios que Deus tem colocado? E você, como líder, também precisa saber quem são os seus liderados. Quais são as características dos seus liderados? Quais são as características das pessoas que estão em volta de você? Para que você possa, de fato, colocar essas pessoas na mesa e elas se sentirem parte do reino de Deus. Então vamos terminar de ler Efésios capítulo 4, versículo 13 a 18. Vai falar o seguinte, a partir do versículo 13, mesmo capítulo 4. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados para qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Versículo 17. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados à vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. É interessante que na semana passada, quando a gente leu, também tinha a palavra gentios. E gentios ligado à questão de necessidade, viver a vida por necessidade. E a gente falou muito sobre comprar as coisas, é necessidade, mas a gente fez o link com propósito. Novamente fala aqui sobre a característica do gentio. Então, o que a gente tem como aprendizado hoje? Se a gente pudesse tirar aprendizados em relação a esse tema, o que nos paralisa? Eu poderia dizer aqui que nós não podemos andar como gentios. Nós não podemos andar vazios. Nós não podemos ser levados à inutilidade, como fala no versículo 17. Como Paulo, com toda a autoridade, disse isso. Nós não podemos ser como gentios, que são levados por pensamentos vazios e inúteis. E quanta inutilidade nós temos hoje, né? Quanta inutilidade nós temos. E aí ele fala assim, a mente deles está mergulhada na escuridão, porque andam sem rumo. E andar sem rumo é estar paralisado. É como se a gente estivesse, às vezes, dando círculo, voltas. E nós não saímos do lugar, né? Porque muitos estão alienados à vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração. Podem ler a palavra, mas não entendem o que o Espírito Santo tem para revelar diante daquela palavra. E aí se tornam imaturos, como Paulo disse aqui. Olha, não vamos ser imaturos,
Mas se a gente entende que Deus colocou um propósito para a nossa vida, Deus tem um propósito através desses 5 ministérios, Deus colocou para nós, somos um corpo, diferentes aspectos, nós somos diferentes um do outro, características, personalidades diferentes, sou mais emotivo, outro é mais racional, etc. Mas Paulo vai dizer isso é o corpo. Deus vai dizer isso é o corpo. Nós somos diferentes, mas tudo isso é obra de Deus, é obra para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso é para que possamos alcançar a unidade, para que nós tenhamos fé, nós tenhamos conhecimento dos filhos de Deus, para que possamos de fato nos amadurecer e nós produzirmos frutos. A palavra de Deus, ela é linda, ela é uma profundidade imensa. Por isso que quando nós entendemos que somos diferentes uns dos outros, que as igrejas são diferentes uma das outras, doutrinas diferentes, teologias diferentes, podemos concordar ou não concordar, mas cada um tem a sua característica. A arrogância vem quando nós não olhamos um para o outro e nós não entendemos a dificuldade do outro, nós não entendemos que que nós temos ali, podemos ouvir o outro, mas às vezes nós estamos com a nossa verdade tão entranhada em nós que o outro está falando e a gente está pensando o que a gente vai responder para a pessoa. Porque a gente não quer ouvir, a gente não quer escutar, a gente só quer falar, botar as nossas ideias, falar o que a gente acha, né? E assim, a outra pessoa está ali falando. E aí a outra pessoa também não quer ouvir, quer falar. E aí os dois começam a falar e ninguém se entende. Não existe equilíbrio quando as duas pessoas falam. As pessoas não entendem um ao outro. Então, quando a gente tem sabedoria, amadurece, né? Isso é importante, amadurecimento. A gente vai amadurecendo na nossa vida, a gente vê e começa a ter o exercício de escutar as pessoas, absorver das pessoas o melhor, saber que aquela pessoa tem uma característica tão importante dentro do reino de Deus. E às vezes a gente quer fazer um trabalho com jovens, né? A gente precisa entender isso. Cada um tem uma característica diferente. E eu não estou falando isso só de habilidades. Eu toco bateria, outro toca violão, outro evangeliza, outro tem um dom. Não, são características diferentes que isso vão se completar. E as habilidades que Deus dá, isso é maravilhoso, porque a partir dessas características, Deus vai dando habilidades, vai dando dons, vai fazendo com que a gente possa se unir e ser um corpo de Cristo, para ser unidos uns com os outros. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas como é difícil, né? A prática disso. Será que é difícil mesmo? Mas é porque a gente é difícil, né? Eu sou difícil demais. Mas a palavra de Deus é linda, porque a gente começa a ver que nós somos, fazendo uma leitura, eu sou muito imaturo para muitas coisas. E a gente às vezes se comporta como uma criança, né? Uma maturidade, às vezes, meu Deus do céu. Aí a gente é levado para um vento de doutrina, uma coisa que é falada ali, a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente é empurrado por um ensinamento, mas qual é o nosso fundamento? Aonde estão as suas raízes, né? Nós vamos ser influenciados ou a gente vai começar a influenciar as pessoas? A gente vai ser enganado por mentiras ou a gente vai começar a influenciar as pessoas com as verdades de Cristo, que está na Bíblia? Então a gente precisa falar em amor, a gente precisa tornar esses aspectos, essas diferenças, para que de fato isso seja agregado no reino de Deus e cada vez mais possamos ser parecidos com Cristo. Para que a igreja seja cada vez mais parecida com Cristo, para que o corpo cada vez mais seja encaixado perfeitamente, que cada um sabe o seu papel, a ação que tem dentro do reino de Deus. A gente precisa entender isso. Os líderes precisam entender isso. A liderança da igreja e líderes são chamados, e quando eu falo líder, você não precisa ter um cargo formal para isso. Não é, eu preciso do cargo de pastor porque aí eu vou ser líder. Não, um líder é aquele que influencia, independente do seu cargo formal. É isso que eu falo muitas vezes lá no trabalho, que tem jovens, né, eu já até falei isso, né,
já nem saiu da faculdade ainda, ou já quer entrar na empresa e já está pensando em ser um dia diretor da empresa ou presidente da empresa, né? E assim, é o cargo formal de liderança, né? Onde as pessoas olham aquele, parece até o rei ali, né? Sentado naquela cadeira. Mas eu falo assim, olha, você quer ser um líder? Comece a partir de hoje. Ah, mas eu sou aqui estagiário. Não, você pode influenciar as pessoas. Você pode influenciar sim as pessoas. Eu trago o exemplo do mundo corporativo, mas quando eu trago isso para a igreja, se aprofunda ainda mais. Ah, mas quem eu sou na igreja? Eu tenho 1 ano só aqui dentro da igreja. Ah, mas não faço parte de nenhum ministério, não faço parte disso, não sei o que e tal. Mas você pode sim influenciar as outras pessoas, pelo seu testemunho, por aquilo que sai da sua boca, por aquilo que você representa e mostra em relação à sua família. Aqui, quando você ora, você pode sim ser um líder e influenciar as outras pessoas. Mas um líder, ele entende que cada um tem características diferentes. Nós precisamos entender que cada um é diferente. Cada um de nós é diferente. E ainda bem que eu sou diferente de vocês. E vocês são diferentes de mim. Porque tudo seria muito chato. A gente fala, né? Casamento é um aprendizado. Vou ouvir essas aí, porque casamento é um aprendizado. Quero casar, em nome de Jesus, vai ser lindo, maravilhoso. Ótimo, vai ser lindo, maravilhoso. Amém. Mas é muito diferente. As primeiras, assim, no namoro a gente já vê algumas características um do outro, no noivado, etc. Mas quando a gente casa e vai morar no mesmo teto, a gente começa a ver que somos praticamente totalmente diferentes. A Flávia é de um jeito, ela tem as suas características, eu tenho as minhas características, eu tenho as minhas implicâncias, ela tem as implicâncias dela, tem as coisas, tem um dia que ela acorda bem, tem um dia que eu acordo mal, tem um dia que eu acordo bem, ela acorda mal, e assim vai. Mas o que faz com que a gente continue casados, continue na mesma casa, continue com os nossos sonhos? É o amor que Deus colocou e o propósito que Deus colocou em nós, da construção da nossa família. Então, quando a gente entende o propósito nas coisas, essas coisas menores, né, vamos dizer assim, vai ficando de lado, porque a gente foca no propósito. E a gente compreende que cada um é diferente. E a compreensão de que cada um é diferente é chave para que as coisas dêem certo na vida. Eu não quero que a Flávia seja igual a mim. E a Flávia não quer que eu seja igual a ela. A Flávia teve um dia, até falou aqui dentro de uma pregação, que é o seguinte, vamos limpar a casa. Aí eu vou limpar a casa. Cada um vai limpar a casa, cada um vai pegando uma coisa, cada um fica com a cozinha, outro fica com o banheiro, não sei o que e tal. Aí eu vou limpar o banheiro. Eu sei que a Flávia vai limpar os cantinhos do azulejo do banheiro. Eu sei que ela vai fazer. Eu tento fazer, mas eu não vou fazer igual a ela, porque ela é muito ali nos cantinhos mesmo. Então, assim, ela começou a parar de reclamar, hein, quando eu limpo, e ela vê, às vezes, tipo, alguma sujeirinha ainda lá. Eu já percebi isso, mas eu sei que eu preciso melhorar. E eu nem falo nada, né? Deixa ela, quando ela entra no banheiro, eu vou lá pro outro lado. Deixa ela lá ver os cantinhos lá, mas eu vou melhorar, eu estou melhorando, entendeu? Antes eu nem limpava nem o negócio, agora já estou começando a limpar, daqui a pouco eu vou nos cantinhos, entendeu? Exato. E a gente vai pescando, entendeu? Porque isso é legal, porque vai evitando qualquer tipo de briga. Estou dando um exemplo simples aqui, mas as pessoas começam a brigar uns com os outros porque não compreendem uma com a outra, as outras. Ninguém quer ceder. Acha que eu tenho a verdade absoluta, o outro não tem a verdade absoluta. Não tem diálogo, não se entendem. Isso na igreja é a mesma coisa. Quando não tem diálogo dentro da igreja, os ministérios não começam a se entender. E se todos os ministérios compreendessem que fazem parte de uma mesa e cada um se encaixa dentro do reino de Deus, as coisas aconteceriam da melhor maneira possível.
O Ministério de Louvor saberia que precisa dar suporte ao Ministério de Evangelismo. O evangelismo está ali, precisa dar suporte, e precisa do suporte do Ministério de Ensino. E assim vai. E cada um é chamado para um ministério. Ou mais, né? Ministérios. Então, cada um é 2, 3, né? Daqui a pouco a gente está em todos os ministérios. Você tem que tomar cuidado com isso também. Mas assim, todos ali têm um papel fundamental dentro do reino de Deus. Eu falo reino de Deus porque é maior do que igreja física, é reino de Deus. Isso é maravilhoso. E dentro do ministério, aí bota lá, dentro do ministério, por exemplo, o ministério de ensino, tem pessoas diferentes. Uma que é mais emotiva, outra que é mais racional, outra que quer fazer as coisas acontecer, é mais visceral. E isso acontece. Olha que rico, né? Tem a diferença de características de ministério, tem as diferenças também dentro do próprio ministério de pessoas, mas aí chega, né, as pessoas que têm esse perfil, que captou, né, essas coisas, elas começam a facilitar para que as decisões, as ações sejam feitas diante todas essas diferenças. O líder que consegue fazer isso, ele consegue engajamento de grande parte das pessoas. E as pessoas começam a entender o que ela representa dentro do reino de Deus. Então, o que te paralisa? O que me paralisa? Fazer mais para o reino de Deus. Você sabe quem que você é nesse reino de Deus? Você sabe qual que é a sua identidade? Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu ministério? É igual aqueles negócios assim, ó, vamos escrever no início do ano, né? Qual ministério que a gente vai participar, um ou outro. Você sabe qual que é o ministério? Esse trabalho tem sido feito dentro da igreja. Então, assim, nós como aqui jovens, temos muitos sonhos, né? Seja sonhos de trabalho, formação, sonhos dentro da igreja. A gente quer aqui estar cheio, né? Vamos dizer, quando a pandemia acabar, a gente está aqui junto, etc. Mas a gente precisa compreender todas essas coisas, para que o trabalho seja efetivo, para que as coisas tenham um propósito, um porquê, para que quando a gente estiver reunido numa mesa, a gente saber que cada um tem uma característica diferente. E, dando um testemunho rápido, né, por causa do horário, eu tive grandes desafios, né, em relação a quando eu assumi a federação e a confederação de jovens, né. Então, quando Deus enviou seu filho amado, mas Deus enviou seu filho William, eu não queria aceitar. Eu comecei a falar com Deus, não, Deus, eu não quero, mas aí as coisas foram fluindo e foram acontecendo. E aí quando você está numa posição dessa, uma posição de liderança, e de fato as pessoas estão olhando para você e vendo exatamente quais são as ações que você vai tomar, quais são as suas características, etc., você encontra uma mesa, né, que é eleita junto com você. E aí, sim, qual foi que Deus deu para mim a primeira coisa para conversar com as pessoas ao meu redor? Assim, vamos orar. Vamos orar por uma semana, entender qual é o propósito de Deus. A partir disso, eu comecei a analisar um a um quais são as suas características. Um falava mais, outro falava menos. Um analisava mais, um era mais sentimental nisso, naquilo, trazia mais emoção. Um já queria fazer, não, vamos fazer a coisa acontecer, vamos fazer isso aqui. Não, calma, vamos sentar aqui e vamos entender melhor. E assim, você pega diferentes pessoas. Quando você vai, por exemplo, de confederação, que você vai trabalhar com pessoas de diferentes estados, já é diferente quando você trabalha com uma pessoa aqui no Rio de Janeiro e uma pessoa que está trabalhando lá no Norte, no Nordeste, no Sul. Isso já é diferente. Isso é a riqueza do reino de Deus. Imagina quando você começa a trabalhar com pessoas de diferentes países, diferentes etnias, diferentes línguas, entendeu? A gente tem o inglês para tentar, né, vamos dizer, unificar e as pessoas conseguirem se comunicar, mas vai ouvir um japonês falando inglês, vai ouvir um africano, né, uma pessoa lá da África do Sul falando inglês,
vai ouvir um canadense ou um americano falando inglês? É diferente, é muito diferente. Eu falava às vezes com um japonês e às vezes eu saía de alguma reunião e eu falava assim, cara, não entendi nada, cara, não entendi nada. O cara tá falando, aí eu falava com o inglês tá parece com uma bola na boca falando. Aí um americano começa a falar muito rápido, porque os homens parecem... E eu estou dando um exemplo de linguagem, mas que na própria linguagem você já começa a ver características diferentes dos povos. Na mesma língua. Na mesma língua, que deveria, né, todo mundo se entender muito bem, mas se a gente pega até o próprio português, né, vamos dizer aqui, no Brasil, você vai ver o português. É lindo quando a gente vai para encontro nacional, isso aqui e tal. Você vai ver a galera do Sul falando do jeito deles, a galera do Nordeste, né? Vamos dar um cheiro aqui, um abraço. A galera do Norte, isso é muito lindo, porque é o reino de Deus. Imagina no céu quando chegar todas essas tribos, raças e nações, pessoas diferentes e as pessoas adorando a Deus. Então Deus ele dá essas receitas, essas palavras aqui para a gente, que a gente pode se aprofundar mais em Efésios, etc., mas para que a gente possa ter maturidade na nossa vida cristã. Que a gente possa entender que somos uns diferentes dos outros, porque a partir disso, nós não ficaremos paralisados na nossa vida. Não vai vir arrogância, não vai vir achando que nós somos melhores um com o outro, que eu tenho a verdade absoluta. As polaridades, a gente vai conseguir ter o equilíbrio em relação a isso. Eu não espero que a gente tenha um pensamento único, uma mente única, porque isso não vai acontecer. Eu vou ainda pensar dessa forma, você vai ainda pensar dessa outra forma, mas que existe um equilíbrio. O equilíbrio está onde? No reino de Deus. Porque o propósito é o reino de Deus. O propósito é nós servirmos em Deus. E eu sou diferente, você é diferente, mas ao mesmo tempo eu sou irmão de você. Você é minha irmã. Eu sou seu irmão, né, Aaron? Irmão, um é mais bonito, outro mais feio, né, Aaron? Não, eu sou mais bonito, né? Não, mentira. Mas somos todos imagem de Deus, né? Mas isso é lindo, porque quando a gente compreende isso, a gente respeita um ao outro. E a gente mergulha mais no reino de Deus. A igreja não fica paralisada. A igreja não fica mais de picuinha. Eu tenho a doutrina melhor, a teologia melhor. Vai fazer a obra de Deus. Vai fazer o reino de Deus. As pessoas estão morrendo aí sem conhecer a Deus. Vai pensar como os evangelistas, temos as demandas externas. Vamos evangelizar. Vamos trazer esse pessoal aqui para os nossos professores, nossos mestres, para ensinarem, para os pastores cuidarem. Vamos trazer essa visão, né? Vamos ver se nós estamos na vontade de Deus, os profetas, alinhando a vontade de Deus. Vamos fazer a obra acontecer. Vamos sair da inércia, dessa paralisia, e vamos fazer as coisas acontecerem. Então, esse é o meu desejo. Esse é o meu... Se eu botar para fora, né, o que está aqui dentro de mim. É o mais que eu desejo, mas para isso a gente precisa capacitar todos nós aqui. Vamos com tudo. Eu tenho grande esperança que podemos juntos fazer coisas grandes em Deus. Não por causa da nossa capacidade, mas é por causa do propósito. Se Deus deu esse propósito, a gente vai conseguir vencer as barreiras. Se Deus deu esse propósito, a gente vai conseguir influenciar mesmo diante de uma pandemia. Se Deus deu esse propósito e somos diferentes uns dos outros, nós vamos pensar em estratégias diferentes e a gente vai colocar isso numa mesa e a gente vai ir numa estratégia cada vez melhor, porque nós somos diferentes e a partir do Espírito Santo de Deus, à luz do Espírito Santo, nós vamos tomar as decisões certas perante Ele. E se eu tomar a decisão errada, Aaron, por favor, você pode alinhar. Olha, William, acho que a vontade de Deus é essa. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Parece que é quase que uma coisa errada, vamos dizer assim, meu Deus, eu vou corrigir a pessoa. Não. É o jeito que você chega para a pessoa e fala assim, não, vamos alinhar aqui as expectativas. Vamos alinhar aqui a visão. Vamos alinhar os propósitos. Vamos trazer de novo para a mesa e vamos tomar decisões aqui.
Isso é lindo, isso é maravilhoso. E com isso a gente constrói o reino de Deus em um corpo saudável, que toma decisões certas. Vamos cantar uma música, vamos louvar a Deus, para a gente encerrar esse momento. Já são 8h47. Mas vamos agradecer a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos falar assim: Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem um propósito para nós, para nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque pela nossa capacidade nós não poderíamos fazer nada, mas pelos propósitos de Deus, olha, nós vamos longe, longe, longe. O reino de Deus vai crescer com as nossas mãos, vai crescer com o nosso trabalho, mas é porque o Senhor nos coloca isso. Beleza? Vamos lá. Qualquer música, deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar vocês. Falar um pouco sobre isso, né, sobre até propósito, essas coisas assim, eu me lembrei de dois exemplos, na verdade, e tudo puxando a sardinha para música, né? O primeiro exemplo é do órgão. O órgão, ele tem pistos. Ele tem pistos. Esses pistos, cada pisto que você ativa, é um som diferente. Mas quando você junta, é possível você juntar cada pisto, porque quando você junta cada pisto, ele forma um som diferente. E quando junta todos, dá aquele som tradicional de órgão, de igreja, né? E um outro exemplo que eu lembrei foi o exemplo do louvor mesmo. Quando eu estou tocando alguma coisa, quando está eu, o último, o Tiago, o Natan, e tem alguma nota diferente, a gente já tem alguns sinais, porque a gente está ali alinhado, e aí a gente já dá uma indicação, e aí a gente faz a nota diferente, e aí o som fica maneiro, né? E no reino de Deus a gente tem essa liberdade, ter esse alinhamento um com o outro, faz com que a gente toque a música de uma forma harmoniosa, né? E na união, toque a vida da igreja de uma forma harmoniosa e não paralisa. Uma vez que eu, sem sinalizar para os outros, toco uma nota diferente, o som já não fica a mesma coisa. O som fica defeituoso, o som fica ruidoso. Mas é necessário haver esse alinhamento para que não haja esses ruídos. Ruídos foi forte. Eu vi aqui só. É igual quando a gente pega uma banda de jazz, né, também. Que uma banda de jazz, por mais que cada um está tocando ali o instrumento, e às vezes um improvisando, você vê que tudo se encaixa. A gente fala muito de orquestra, né? Mas o jazz também, por causa do improviso, as coisas se encaixam. E cada um no seu talento, no seu instrumento ali, as coisas se encaixam. O reino de Deus é isso. É como se fosse um jazz, uma banda de jazz. Brincando, né? Mas é que cada um se encaixa. Nós somos um corpo. Isso é maravilhoso. Nós somos um corpo diante de Deus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração.
Pai o enviou, temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos um só corpo. O Senhor nos dá capacidades diferentes, características diferentes, para que nós possamos se completar, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, desperta cada um de nós, para sabermos que nós precisamos uns dos outros, ó Pai. Desperta cada um de nós para que possamos ajudar, para que o corpo de Cristo possa se fortalecer, possa estar cada vez mais entrelaçado na Tua Palavra, que o Senhor possa cada vez mais estar presente na Tua igreja, para que os propósitos possam se cumprir a partir daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado toda a capacidade que vem de Ti, esses ministérios, as características que o Senhor tem nos dado, que possamos, ó Pai, nos completar uns com os outros. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, obrigado pela Tua verdade, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo. A Ti nós te damos toda a honra e toda a glória. Amém, Deus. Amém. Beleza?